Dito isso, gente, qual é o terceiro elemento que leva as pessoas a procurar a holding, né? Eliminar o inventário. Aqui, gente, eu preciso dizer que nem todas as holdings eliminam o inventário. Apenas as holdings em que os planejadores patrimoniais ou planejadores sucessórios e ficam sem bens, sem titularidade de bens, é capaz de eliminar inventário. E aí a gente tem que ter uma advertência muito grande nesse lugar, porque ficar sem o controle dos seus próprios bens pode significar ter o risco de precisar desses bens e não tê-los para saldar eventual necessidade. Eu tenho uma história para contar para vocês. Eu advogava há uns 20 anos atrás, mais ou menos, e uma senhora me procurou com 87 anos de idade. E ela tinha que fazer um tratamento no quadril, com uma prótese super específica lá, que era uma prótese que, pela idade dela, ninguém no Brasil tinha interesse em fazer essa cirurgia, mas ela conseguiu nos Estados Unidos, uma médica, uma moça que tinha sido funcionária dela, vivia nos Estados Unidos e conseguiu para ela, então, esse acesso. E ela precisava vender a casa que ela tinha. Só que, 10 anos antes, ela tinha transmitido a casa para o filho e reservado apenas o usufruto da casa para si própria. E aí ela me procurou porque ela dizia assim: "Não, mas eu tenho a casa, eu quero vender a casa". E ela não tinha mais a casa. Quem era hoje o titular da casa era o filho. E é óbvio que o filho ia concordar, né, em vender para que a mãe pudesse fazer, então, a cirurgia da prótese de quadril. Eis que, de repente, o filho sim concorda, mas a nora dizia que não tinha nada a ver com esse assunto, que ela não ia assinar venda nenhuma, de casa nenhuma. Então, assim, nós ficamos quase um ano tentando que essa nora assinasse a outorga uxória em função do regime de bens, porque o regime de bens ele não importa na comunicação da casa, mas o regime de bens faz com que essa nora tenha que assinar a transladação patrimonial, então o regime de bens impunha isso. E não o suficiente, essa moça dizia: "Ah, não, eu sou a empregada, a dona da casa não está", e ela ficou se omitindo da citação. Nós ajuizamos uma ação de suprimento de outorga judicial e levou aí, olha gente, quase um ano para que a gente conseguisse então que o juiz expedisse um edital e aí suprisse a outorga dessa moça. Mas vocês veem que se desfazer de todo o patrimônio às vezes pode ser um pouco arriscado. E com a holding não é diferente. Então, quando eu me desfaço da integralidade do patrimônio, eu tenho os riscos advindos dessa circunstância, né? O próximo elemento, gente, que gera interesse na holding é a redução da complexidade administrativa. Essa redução da complexidade administrativa a gente até entende. Por quê? Às vezes, pessoas trabalham com um rendimento a partir de imóveis que estão todos no CPF das pessoas. E quando tu tem 60 apartamentos, ou que não sejam 60, que sejam 13, que sejam 10, que sejam 8 apartamentos, 8 bens imóveis alugados, isso gera uma certa complexidade e precisa de uma certa profissionalização. Então a holding ela pode te trazer essa necessidade de profissionalização e aí a possibilidade de reduzir a complexidade administrativa dessas questões, porque tu vai ter alguém para secretariar, alguém para cuidar do financeiro, alguém para cuidar das questões tributárias. E essa redução dessa complexidade administrativa, ela pode se dar inclusive a partir dos pactos parasociais que vão fazer combinados com relação à destinação desses bens e o que esses sócios desejam que seja feito, não é mesmo? Então, podemos aí fazer isso. Além disso, gente, nós temos ali pessoas que têm temas já anunciados, que são temas que tocam as famílias e as empresas. Essas pessoas são famílias que já são empresárias, são famílias que já têm empresas operacionais e já sabem manejar e gerir a vida familiar a partir da sociedade empresarial familiar. E por que que se indica ou por que que muitas pessoas dessa natureza procuram a holding? Porque é muito fácil que nós tenhamos, a complexidade administrativa de uma sociedade que já existe sendo deslocada
para uma estrutura organizacional de patrimônio, né. Então a gente pode sim, ter uma questão bem interessante para famílias que já sejam empresárias.